Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Olha, eu fico assim meio indignado com a ignorância desses bolsonaristas. Exatamente, eu fico indignado com a ignorância desses bolsonaristas. Porque esses bolsonaristas, eles são mal informados que inclusive esse tal de Luciano Huck. Esse Luciano Huck que está falando um monte de besteira a respeito do governo brasileiro, que inclusive ele diz que uma parte do governo é só blá blá blá, e ele não vê nada mais. Ele não enxerga que o governo brasileiro está empenhado em trazer todos aqueles brasileiros que estão em Israel e querem vir para o Brasil. E está difícil, porque não tem voo. Foram suspensos todos os voos. Então, o que acontece? O governo brasileiro está fazendo das tripas coração para ver se traz todas as pessoas. Agora, tem muitas delas que também vêm e pisam na bola, como aquele primeiro avião, que veio aquela tal de Mainara, aquela bolsonarista que veio enrolada em uma bandeira. Exatamente, ela veio enrolada em uma bandeira porque o que acontece? Já saiu do Brasil enrolada numa bandeira. Já fizeram o ato do dia 8 de janeiro com a camisa da seleção brasileira e enrolada em uma bandeira. E agora vem de Israel enrolada com uma bandeira e fala a maior bobagem. Ela inclusive falou, essa tal de Mainara, diz que quem mandou o avião particular para lá para ir buscá-la foi o prefeito de Sorocaba. Olha a ignorância dessa bolsonarista. Ela nem imagina o trabalho que é para fazer esse tipo de resgate. Ela não imagina, não passa pela cabeça dela, porque ela tem uma cabecinha muito pequena. Ela não tem aquela massinha cinza dentro da cabeça, aquela massinha que chama encefálica. Ela não deve ter, porque não raciocina. Então só fala bobagem. Falou que quem mandou ir buscá-la foi o prefeito de Sorocaba. Coitado do prefeito. O prefeito ele tá empenhado a se safar do processo que ele tem na justiça. Ele não está nem se preocupando com quem está em Israel, ou quantas pessoas tem em Israel e por que está tendo a guerra em Israel. Ele não sabe de nada. Ele só quer livrar a cara dele na justiça, porque está sendo processado, porque fez irregularidades. E irregularidades é crime. Então ele está sendo processado. Agora, essa tal de Mainara, que eu vou lhe contar, é de uma topeirice que não tem tamanho. Como é que pode uma pessoa ser tão topeira como essa tal de Mainara? Ela vai ficar conhecida no Brasil como a pessoa mais topeira do Brasil. Ainda ela vem enrolada na bandeira do Brasil, que é mais vergonhoso ainda.
O governo federal confirmou, na tarde deste sábado, que ampliou as operações de resgate de brasileiros que estão na região de conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. O 7º avião a decolar, segundo o comunicado, em direção a Roma, na Itália, e de onde aguardará autorização para ir até a zona de guerra. A operação Voltando em Paz do governo federal realiza hoje o 7º voo de repatriação de brasileiros que estão em Israel. E a aeronave K-730, a Airbus A330-200, decola da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, inclusive, com destino a Roma, na Itália. E a previsão de pouso de retorno ao Brasil é às 2h30, horário local, dessa terça-feira, dia 17. Diz o comunicado oficial do Itamaraty. E essas informações são do site Carta Capital. O plano inicial previa apenas 6 voos de Israel para o Brasil. Desde o primeiro dia, a missão, na quarta-feira, especulava-se sobre a necessidade de ampliação da operação, já que o número de pedidos de resgate superou em poucas horas a casa dos 2.000. 2.000 pessoas queriam se safar da guerra. E nesse sábado, 14, o balanço oficial aponta que 701 pessoas já foram resgatadas em 4 voos da Força Aérea Brasileira. Isso é para Mainara ficar sabendo, porque a Mainara não sabe disso. Ela pensa que é o prefeito de Sorocaba que está mandando avião para pegar os brasileiros lá. Coitada da Mainara, essa bolsonarista. E uma 5ª aeronave com mais de 200 passageiros já está em rota de retorno ao Brasil. Em outro avião, que aguarda em Roma a autorização do Egito para buscar os brasileiros que tentaram sair da faixa de Gaza de ônibus, em uma missão de solo realizada pelo Itamaraty. Neste momento, os brasileiros estão na fronteira, esperando autorização para deixar Israel rumo ao Egito, de onde embarcarão no avião rumo ao Brasil, são e salvo. Isso por conta do governo brasileiro. É o governo federal, viu, Maiara? Mainara, não é nem Maiara, é Mainara. A Mainara tem que ouvir isso. E a Embaixada do Brasil na Palestina informou que alugou uma casa para aguardar os trâmites finais da operação. E a Embaixada do Brasil na Palestina alugou hoje à tarde para o grupo que estava na escola em Gaza, e não estão mais no prédio, em Khan Yunis, que foi anunciado. O lugar mais perto, seguro, confortável para eles, como podem ver, apesar da simplicidade de detalhe, a casa fica em Rofaid, em Walkings, distante da fronteira. Ali ficarão aguardando tranquilamente o momento de passar a fronteira quando abrir. Aí diz o trecho do comunicado
da Embaixada do Brasil. Agora, a Mainara tem que ficar sabendo disso. Coitada da bolsonarista. Eu acho que ela estava achando que era o bolsonarista lá de Sorocaba, o prefeito, que mandou um aviãozinho para ela. Mas essa Mainara também passa vergonha porque quer. Esse pessoal bolsonarista, eles passam vergonha porque quer. Quer dizer, nem sei por que quer. Porque a burrice é tão grande que eu não sei nem se é cabível eu falar de burrice para essa tal de Mainara. Porque eu não quero ofender o animal. Entendeu? O animal não tem nada com isso, com o comportamento dessa bolsonarista de nome Mainara, que muitas pessoas devem conhecer, porque ela veio enrolada na bandeira do Brasil. Igual quando ela partiu do Brasil, porque ela partiu meio revoltada, porque o Bolsonaro tinha perdido as eleições. E ela foi rezar lá muito para ver se mudava o governo do Brasil, que tinha sido eleito pela população em uma eleição democrática. Porque o governo Lula foi eleito democraticamente. E esses bolsonaristas, igual essa tal de Mainara, que se veste uma camisa da seleção brasileira e se enrola numa bandeira do Brasil, e depois, sabe o que eles fizeram? Saíram lá do QG do Exército, rumo à Praça dos Três Poderes, e lá na Praça dos Três Poderes, eles fizeram o maior ato terrorista já conhecido no Brasil e na América do Sul. Foi o maior ato terrorista já realizado no Brasil em toda a sua história. Foi justamente esses bolsonaristas que se enrolaram na bandeira do Brasil com a camisa da seleção brasileira, dizendo que era patriota. Foram na Praça dos Três Poderes e detonaram o Palácio do Planalto, o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. E destruíram toda a parte de arte e cultura do Brasil que estavam nesses locais. Inclusive, rasgaram o quadro da Djanira, quebraram a escultura do Bruno Jorge, do Vitor Brecheret. A bailarina do Vitor Brecheret foi achada no lixo quebrada. Quer dizer, esses bolsonaristas de nome, que eles usam o nome de patriota, não sabem nem o que significa uma obra de arte, uma tela ou uma escultura, porque a ignorância é tão grande, caso dessa Mainara, que falou que foi o prefeito de Sorocaba que mandou buscar ela lá em Israel. É de uma topeirice. E o objetivo desse pessoal, que dizia ser patriota, que eles fizeram, detonaram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, naquele ato terrorista, né? E destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, por serem ignorantes, por não conhecer história. Só que o objetivo maior de quem organizou todo aquele ato terrorista, que nós sabemos quem organizou tudo aquilo foi o genocida Bolsonaro. Inclusive ele, o tal de
Torres, lá, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o tal de Cid, tenente-coronel, general Heleno e um bocado deles. Esse pessoal que organizou tudo aquilo. Porque o objetivo desse pessoal, como diz o tenente-coronel Mauro Cid na sua delação à Polícia Federal, quem encabeçava isso era simplesmente o genocida Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é que almejava o golpe de Estado para ele assumir e botar no Brasil, inclusive, uma ditadura militar. E ele ia ser o ditador. Só que ele se esqueceu que no Brasil já teve ditadura militar e nós sabemos o que é ditadura militar. E a ditadura militar nós não queremos mais, certo? Não queremos mais ditadura militar no Brasil. Pessoal, fico por aqui. E um tchau, né, pessoal? Já que o 7º voo está saindo, indo para fora e nós não queremos mais a ditadura militar no Brasil, porque nós não queremos mais a ditadura militar. Ditadura militar nunca mais no Brasil. Não queremos mais ditadura militar no Brasil. Pessoal, fico por aqui e um tchau, né, pessoal?